É, obrigado aqui. Eu quero dar aí o agradecimento ao Dr. João. Caiu na internet, mas ele continua aqui a palestra presencial. Não tem problema, porque como o evento é híbrido, acontece essas coisas, né? Não há problema. Vamos para o próximo, que já está online, Daniel Iglesias Marquez, que é da Universidade de La Laguna. Y va a presentar un tema muy similar dentro del mismo, más o menos de la misma área científica y de estudios que presentó João en portugués, pues ya presentará en español. Empresas y derechos humanos en el contexto de la transición energética, la responsabilidad empresarial en la carrera global por los minerales críticos. Daniel, también puedes, por favor, presentarte sobre si tú eres un estudiante, si estás en doctorado, si eres profesor y tal, que lo que investigas también es importante para nosotros conocerte un poco más. Bienvenido. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Daniel Iglesias Márquez. Soy profesor de Derecho Internacional de la Universidad de La Laguna y sobre todo mi investigación se centra en la cuestión de empresas, derechos humanos y medio ambiente. Y de hecho mi presentación pues lleva por título, como bien comentaba el profesor, Empresas y Derechos Humanos en el contexto de la transición energética, la responsabilidad empresarial en la carrera global por los minerales críticos. Es una presentación en español. Voy a intentar hablar lo más claro y despacio posible, pero creo que nos podemos entender bastante bien. Y como bien mencionaba también el profesor, creo que tiene una buena relación con la presentación anterior. De hecho, voy a retomar algunas de las cuestiones que se han planteado. Bien, antes de comenzar, me gustaría también agradecer a la organización por la participación en este evento, también felicitarles por el programa, el magnífico programa que tienen. Es un programa bastante completo. Me hubiera encantado estar de manera presencial, pero lamentablemente me coincidía con otros compromisos laborales. Bien, esta investigación que presento tiene un doble objetivo. Por una parte es analizar ese papel creciente que tienen los actores no estatales en el marco de la transición energética. Muy en particular me centro sobre todo en el papel de las empresas en alcanzar esa transición energética y muy en particular en el papel que juegan las empresas en el suministro de los minerales críticos que son necesarios para esa transición energética. El segundo objetivo es analizar qué instrumentos, qué mecanismos disponemos para abordar los impactos de las actividades empresariales en el contexto de la transición energética. Aquí me refiero sobre todo, pues, impactos derivados de la implementación de proyectos de energía renovable o bien de la extracción de estos minerales. Y en esta presentación, pues nos centramos sobre todo en la extracción de minerales críticos y muy particular en impactos que tienen lugar en el sur global. Por tanto, voy a abordar tres puntos de manera muy breve. El primer punto sería abordar transición energética y las tensiones entre el norte y sur global. El segundo punto sería el papel de las empresas en el suministro de los minerales críticos y cuáles son los impactos que se derivan de esa extracción de los minerales críticos. Y en tercer lugar, eh, abordaré pues la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos como un pilar fundamental de la transición energética justa y respetuosa con los derechos humanos. Respecto a la primera cuestión, creo que es innegable que actualmente pues estamos en una crisis climática, una crisis ambiental que cada vez es más evidente, cada vez es más grave y lo vemos reflejado en esos aumentos de temperatura, en esos fenómenos meteorológicos cada vez más extremos o bien en la pérdida de biodiversidad. Y esto pues implica la necesidad de unas medidas y acciones para mitigar y prevenir esos impactos de la crisis climática. Y el principal remedio
para esta crisis climática, pues ha sido esa transición energética, esa transformación del actual modelo energético basado en la quema de combustibles fósiles, que esos combustibles fósiles son las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto, pues esto requiere una transformación de ese sistema energético hacia fuentes de energía limpias y renovables. Y esta transición energética, por tanto, pues se ha convertido como en el objetivo o una cuestión clave para alcanzar esos acuerdos de París, esos objetivos del Acuerdo de París o bien esos objetivos de desarrollo sostenible. Y esta transición energética pues también ha generado una carrera, no solamente entre los estados, sino también las empresas, pues de convertirse líderes en energía renovable y tecnologías necesarias para esa transición energética. Y en esta carrera vemos que están implicados países como Estados Unidos, China o los mismos estados miembros de la Unión Europea. Y una de las cuestiones que cabe señalar aquí es que pues esta transición energética requiere unos minerales específicos y que estos minerales pues los encontramos localizados en ciertas partes del planeta. Y muchos países en la cabeza de esta carrera pues no cuentan con estos minerales necesarios para llevar a cabo esta transformación energética. Y esto va generando obviamente pues esas tensiones geopolíticas entre el norte y el sur global. Y esto me lleva a mi segundo punto, que es el hecho de que, bueno, en esta transición y en estas tensiones entre el norte y el sur global, pues las empresas van a jugar un papel muy importante. De hecho, las empresas ya juegan un papel muy importante en lo que sería la crisis climática. Son parte del problema y a la vez parte de la solución. Son parte del problema porque sus actividades generan emisiones de gases de efecto invernadero y por otra parte son parte de la solución teniendo en cuenta de que muchas empresas pues han adoptado políticas climáticas, políticas de transición energética, incluso invierten en estos proyectos de energía renovable o bien se encargan de ese suministro de minerales críticos que son necesarios para la transición energética. No obstante, muchos de estos proyectos de energía renovable o bien la extracción de estos minerales está asociado a unos impactos negativos sobre los derechos humanos y sobre el medio ambiente que se ven reflejados pues en problemas de salud, desalojos forzados, como bien lo mencionaba también el compañero, pues condiciones laborales extremas, incluso unos impactos también diferenciados. En este contexto de transición energética vemos que las poblaciones indígenas se han visto especialmente afectadas por la extracción de los minerales y por tanto una primera conclusión a la que podemos llegar es que este modelo, esta transición energética, pues está reproduciendo dinámicas extractivistas del modelo fósil, dando lugar pues a prácticas de extractivismo verde, acaparamiento de tierras y vulneración de derechos humanos. Y esto me lleva ya a mi último punto, que es, pues, en este contexto de la transición energética, no solo los estados deben tener en cuenta sus obligaciones de derechos humanos, sino que también las empresas deben tener en cuenta sus responsabilidades de respetar los derechos humanos de acuerdo con los estándares internacionales. Y aquí los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos lo que establecen es que pues todas las empresas, independientemente su tamaño, independientemente su actividad, independientemente su naturaleza pública o privada, deben respetar los derechos humanos, es decir, deben abstenerse de generar vulneraciones de derechos humanos. Por tanto, aquí los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas vienen, a pesar de ser un instrumento de soft law, pues vienen a jugar un papel importante en esta transición energética, ya que generan, pues, de cierta manera, un entorno habilitador en el que las empresas respeten los derechos humanos tanto en estos proyectos de energía renovable como bien en la extracción de minerales críticos. Aquí, por una parte, los estados tienen esa obligación de una coherencia política entre la transición energética y la responsabilidad de respetar los derechos humanos,
Y por otra parte, las empresas pues deben implementar esos procesos de diligencia debida que bien explicaban en la ponencia anterior, pues permiten identificar, prevenir, mitigar esos impactos sobre derechos humanos y medio ambiente. Aquí el problema, y también lo comentaba en la presentación anterior, es que, bueno, en un principio los principios rectores son soft law, y son voluntarios en principio para las empresas. Son pocas las empresas quienes llevan a cabo estos procesos de diligencia de vida, y las pocas que llevan estos procesos de diligencia de vida, pues hay algunos problemas en la implementación todavía. Por ejemplo, los procesos de diligencia de vida implican participación de las partes afectadas, y en muchas ocasiones en la práctica muchos de los procesos de diligencia de vida se llevan a cabo sin esa participación significativa. Y de hecho, como bien comentaba también el compañero, el hecho de la falta de implementación voluntaria de estos procesos de diligencia de vida, pues han dado lugar a un marco regulatorio de diligencia de vida. Empezamos sobre todo en la Unión Europea, con los Estados miembros adoptando leyes que imponen a las empresas obligaciones de diligencia de vida, y esto pues ha pasado a nivel de la Unión Europea, adoptando pues una directiva que tiene que ser transpuesta en los próximos años por los Estados miembros. Por tanto, aquí vemos un instrumento clave en la transición energética. De hecho, ya mencionó algunas de las ventajas el compañero que, bueno, impone obligaciones de diligencia de vida, tiene un alcance extraterritorial, lo que puede influir en la conducta de actores no estatales en terceros estados, genera esa mayor transparencia en las cadenas de suministro de los minerales críticos. Sin embargo, también persisten algunos problemas en estos marcos regulatorios. Como bien señalaba el compañero, se aplica a algunas pocas empresas, no abordan todos los impactos, no abordan toda la cadena de suministro, y muchas veces no tienen en consideración pues algunas de las exigencias desde el sur global. Y aquí una cuestión también positiva de cierta manera es que, bueno, también otros estados en el sur global empiezan a debatir sobre estos instrumentos de diligencia debida. En América Latina, México, Perú, Chile, son países que, bueno, se plantean esta posibilidad de adoptar leyes similares a las de la Unión Europea y sus Estados miembros. Para finalizar, creo que está claro que la crisis climática es cada vez más evidente, y que la transición energética es clave para esa transformación del modelo energético. Sobre todo si queremos avanzar hacia esa descarbonización, pues debe haber un respeto de los derechos humanos, y sobre todo desde la perspectiva del sur global. Y las empresas que implementan estos proyectos de energía renovable o encargadas de la extracción de minerales críticos, pues deben poner en práctica esa responsabilidad de respetar los derechos humanos, no reproducir esas prácticas extractivistas e injustas. Y por tanto aquí el papel de las leyes de debida diligencia viene a ser fundamental, o viene a ser una pieza clave que complementa todo el puzzle. Lo dejo hasta aquí. Muchas gracias por su atención, y quedo atento para cualquier pregunta o duda. Muchas gracias, Daniel, por tu exposición y también interés, porque el tema, yo también estoy investigando el tema de la debida diligencia, pero soy más un poco mercantilista. Hago una tesis, una segunda tesis de doctorado en la Universidad de Alcalá desde hace 2 años, 3 años, y pienso en terminar mi tesis el próximo año sobre debida diligencia y derechos humanos en Iberoamérica, ¿no? Hay muchas cosas que conectan con tus estudios y ya estudiaba este tema, porque como tenemos tiempo, voy a usar un poco más aquí de la palabra. Ya usábamos yo acompañé toda la revolución de la perspectiva de la responsabilidad social de las empresas hasta llegar a los principios, ¿no? En las Naciones Unidas, de los principios de las empresas a través del profesor, ¿no? Fallecido John Ruggie en 2011. Y en aquel momento, hasta la ley francesa de la responsabilidad corporativa del año 2017, hasta ese momento todo lo que se hablaba era de normas
de soft law, normas recomendatorias, esas normas, mm, y la doctrina, los profesores que están investigando esas materias hasta aquel momento tenían muchas dudas cómo se implementaría la debida diligencia de derechos humanos de las empresas transnacionales, que es muy complicado cuando hablamos que el derecho internacional no tiene la misma fuerza del derecho nacional, ¿no? Del derecho interno y quedaba un poco como a discreción de cada país de elaborar su ley y decir que en el vínculo contractual entre empresas que fabrican un producto aquí y reflejan en otros países, cómo sería la manera de dar una responsabilidad, ¿no? Entonces, en el año 2017, cuando Francia creó una norma para debida diligencia, de las empresas francesas, ¿no? Tú sabes mucho de esto, pero es interesante hablar aquí porque hay más colegas también que están aquí en el aula. A partir de ahí, se puede mirar que un país que es considerado el primer mundo, ¿no? Un país europeo como Francia, podría crear una norma y esta norma obligar que esa empresa tuviese un comportamiento, ahí está la cuestión jurídica, un comportamiento, una conducta alineada a valores propios de este país, ¿no? No una conducta al país tercero. Y cuando tú hablas del sur global, que tiene una perspectiva, tiene una manera de ser diferente, ¿no? De la manera del norte global, quizás las normas del sur también podrían ayudar en este proceso, porque sabemos que el capital, ¿no? El dinero es el factor más importante para las empresas tener un buen comportamiento. Entonces, si los países también crean nuevas normas y complementan con esas normas que están aquí, por la norma de la debida diligencia europea, que es lo que trató João en su ponencia, van a estar más coordinadas y esta coordinación hará con que los países y las empresas, especialmente en cada país, puedan tener la debida diligencia. Hace poco, hace poco, creo que fue en diciembre, hubo una sentencia en Londres que ha condenado las empresas australianas. No sé si tú estás acompañando esto de la Samarco. No sé si tú has visto esto de la Samarco, ¿no? Que es la empresa anglo-australiana que tenía una hidroeléctrica en Brasil que se desplomó y mucha gente Samarco. Sim, isso, mas ela é uma empresa anglo-australiana. Mas a sede dessa empresa está na Inglaterra, o capital. E a Inglaterra, através agora eu vou falar um pouco em português porque me interviene aqui, não? A sede dessa empresa está com capital, né? No grupo estava na Inglaterra. E então os tribunais ingleses receberam pedidos das vítimas brasileiras, que através de consórcios, né, litígios de consórcio, e essas vítimas foram indenizadas pelo tribunal inglês. E por quê? Porque o dinheiro estava na Inglaterra. Então a Inglaterra usou uma lei que é desse mesmo estilo de lei, são leis que têm obrigação que as suas empresas nacionais tenham comportamento no exterior, né, obrigações de devida diligência, e condenou a Samarco a pagar indenização milionária a muitas das vítimas. E isso foi possível porque a Inglaterra tem uma lei que já funciona há algum tempo. E isso também garante às vítimas dos países onde o sistema judiciário não funciona tão bem, garante indenização, né? Foi isso que aconteceu lá, que é muito interessante sob um ponto de vista da aplicação de normas, de obrigações, né, extraterritoriais para essas empresas. Porque o que aconteceu nos anos 90, 2000, sei lá, desde os anos 80, era que as empresas europeias, americanas, saíam do seu território, produziam no exterior, violavam direitos humanos, direitos trabalhistas, direitos à saúde, vários direitos eram violados, né, como questões ambientais e outras mais,
e as empresas literalmente eram irresponsabilizadas, porque as normas ou o poder judiciário desses países não tinham a mesma força de cobrança, de exigência. Isso, isso foi mesmo no caso da Samarco, mas disse, os advogados da Samarco questionaram essa decisão, porque como a empresa, ok, se a sede está no Reino Unido ou não, mas a base da empresa é em Minas, é perto de Belo Horizonte, em Mariana, que eu conheço bem. Eles questionaram que a decisão tinha que ser recepcionada, validada pelo Poder Judiciário no Brasil para ser aplicada no território nacional. Não, E mas aí eles questionaram a decisão, porque seria um tribunal internacional aplicando uma sanção em território brasileiro, o que não deveria ser aceito se não recepcionado pelo Poder Judiciário brasileiro. Daí os advogados dele usaram essa então, estratégia essa para estratégia, complicar claro, lo que pregunto, a decisão. sí, lo que habla aquí la colega es justamente esto. Los abogados de las empresas de César Marco querían que el derecho brasileño fuese el derecho aplicado en el caso. O que sea la decisión, ¿no? La decisión. Beleza? Sim, mas a decisão. Ser recepcionado A, pelo caso brasileiro. mas a decisão brasileira é aplicada onde? Ou a decisão internacional aplicada? Decisão nacional recepcionada pelo Poder Mas o capital não está no Brasil. Por exemplo, a decisão inglesa, se tivesse, vamos supor, 1 bilhão de dólares, de euros, de libras, de indenização, vamos pensar. A empresa brasileira não tem 1 bilhão de euros para pagar, porque ela é uma sucursal, uma filial. Mas a sede, que está no Reino Unido, tem 1 bilhão de euros. E aí, não, não, é exatamente assim que funciona, porque o capital, ele está concentrado nos grandes centros, nos grandes países, e as suas filiais, né, sucursais, estão no mundo, fazendo contratos, fazendo atividades econômicas. Essas atividades econômicas violam direitos, ou meio ambiente, ou direitos humanos, ou saúde, vários outros direitos. E então, claro que o advogado da sucursal brasileira vai dizer, não, vamos usar a aplicação da norma no território brasileiro. Mas o território brasileiro, o juiz não tem segurança jurídica, que vocês são advogados, sabem. O juiz brasileiro não traz segurança jurídica. As empresas não têm o capital todo lá, porque o dinheiro foi para o exterior, e as vítimas não seriam indenizadas. Então, essa questão do direito europeu em trazer a territorialidade para o próprio território europeu, ações de empresas europeias feitas no exterior, é uma segurança, do ponto de vista das vítimas, muito interessante. Não sei se Daniel me acompanha um pouco nesse raciocínio, se também está um pouco se defiende un poco que el derecho europeo al imponer a esas empresas que tengan esta debida diligencia da más seguridad a la protección de las víctimas. No sé si tú estás conmigo en esto también. Sí, a ver, con sus críticas, ¿eh? O sea, sí, sí Claro. es cierto que es un paso adelante tener esta prevención, pero claro, creo que también el problema de la reparación es ya otro problema adicional, porque también es cierto, y con lo que comentaba Joan, hubo un retroceso muy importante en la directiva y uno de los retrocesos más importantes es extraer ese sistema de responsabilidad civil. Por Sí, tanto, Inglaterra tiene una jurisprudencia que ha permitido traer casos de terceros estados, pero no, si nos vamos a cualquier otro estado de la Unión Europea, es un poco más complicado y vamos a encontrar distintos obstáculos en cuanto a competencia judicial o ley aplicable. Entonces, coincido en que la prevención es clave, pero que también muchas veces se olvida los problemas relacionados con la reparación o la responsabilidad cuando no se cumplen con ese. Y sí, bueno, el caso de Inglaterra, creo que de Reino Unido es muy, muy particular, que aquí la gente se enfoca en el estudio de la responsabilidad de las empresas en esta jurisdicción, pero claro, es este common law lo que facilita extraer estos sí, sí. casos. Pero ya si nos vamos a otras jurisdicciones civiles, pues ya cuesta un poco más de trabajo determinar la competencia del tribunal, determinar la ley aplicable, y ahí poco a poco encontramos Sí, obstáculos difíciles de sortear.
Sí, pero si un país, en este caso un bloque económico, ¿no? Como es Europa, crea normas que después van a obligar los países a transponer estas normas, que esta directiva 1760-2024, ya está totalmente, casi totalmente recortada, ¿no? Incluso el tema de la indemnización, que antes era de forma subsidiaria, podría llegar a los grandes grupos. Hoy no, hoy ya la norma dice, solo si hay un acto directo de la subordinada y tal, así puede responsabilizar. Está un poco más difícil, ¿no? Pero creo que este tipo de ley que exige de las empresas un comportamiento mm, de obligaciones más concretas, hace con que la evolución del derecho transnacional de las empresas transnacionales con relación a derechos humanos y medio ambiente y otras cosas más, ha dado, ¿no? Hasta 2024 más seguridad. Luego, después de la implementación, mucho lobby de países europeos no quieren que la ley sale adelante de la manera que fue construida, ¿no? Así. Yo conozco este caso. Ujú. Soy minera, entonces viví en toda esta confusión y trabajé muchos años en la minería. Lo que pasa es, Samarco tiene dos accionistas los grandes, que Vale, que es la brasileña, y BHP, que es la australiana. La australiana, BHP, que tiene sede en Por Londres. isso, sim. Entonces, BHP, que tiene 50% de Samarco, que ha sido juzgada y condenada a pagar la indemnización a las víctimas de Enosa Marco, que fue juzgada como réu de la causa fue BHP en Reino Unido, porque ella tiene sede en Reino Unido. Enosa Marco, que tiene sede, la sede de Samarco Sim, es mas en Minas. pelo BHP e Samarco, BHP tem uma porcentagem do capital na. Sim, Seja, sim, sim. mas o fato de ter 50%, ela está dentro de um grupo econômico. E o grupo, No es del grupo, fue solo, Vale no estás como condenada, solo BHP que fue condenada porque ella tiene sede en Londres. Vale no tiene sede en sim, Londres, entonces Vale no puede ser mas condenada. eu não falei da Vale, eu falei só da Samarco, né? Sí, mas a Samarco tiene sede en Belo Horizonte, en Brasil. O Samarco tampoco tiene sede en Mas Londres. Samarco La tem uma empresa parte da Samarco é da BHP, não é? No, 50% de Samarco Sim. es de BHP. De BHP, que es accionista, tiene sede en Londres. Quien fue condenada fue BHP a pagar Por um pela fato de quem? dívida de ser accionista de 50% de Da Samarco, Samarco. sim. Sí, pero no fue Samarco que fue Não, mas condenada. isso é uma. Entonces, la ley no se aplicó al territorio nacional, la ley se aplicó somente a Londres, somente a la sede de la empresa, que es BHP, en Londres. Não houve uma extraterritorialidade aplicando uma decisão de Londres em Não. Brasil. Vamos a. Brasil, Perdona, Brasil. por la discussão aqui está muito bem. Mas a questão principal é que fatos externos, extraterritoriais, foram julgados na Inglaterra. Sim, Esses fatos, sim, porque BHP é acionista. Então, como acionista, é que sabia de todas as situações de precariedade da operação de Samarco, sim, porque é acionista, Sim. 50% da mas você não concorda que um fato realizado no exterior pode ser um tribunal. Não é O fato foi feito, não é mas o fato. sendo um ato, tu tens a sede de Iberujú em Porto, não é? Mas eu não posso ser julgado por fatos. Porto, tu não vai ser julgado em Brasília. Por um fato no Brasil. Sede pelo ato. Um fato feito no Brasil vai ser julgado no Brasil. Não, tu não vai ser julgado em Brasília, tu vai ser julgado em Porto, porque a sede da empresa está em Não, Porto. não é assim. Por um O ato. direito internacional não é assim. Mas muito bem, já falaremos. Nada, vamos pasar para o próximo, porque este tema é um tema bastante complexo. A mí me gusta, porque es un tema que a mí me gusta desde la perspectiva del derecho, un poco de derecho internacional, un poco de derecho europeo y bastante de derecho nacional, ¿no? Y ahí hay muchas confluencias. Passaremos então aqui ao próximo. A Júlia está presente ou não? Júlia, não. Ângela vai apresentar o trabalho do Francisco, não, da Gabriela Soldano, não? Ângela. Sim, sim, professor.
Tudo bem, então é mais à frente um pouco. Agora seria a Júlia Girotto, não está, né? Online, né? Nem presencial. Então, depois da Júlia seria então Francisco Leonardo Neto, Grace Ladeira Carpaccio, que está aqui, Garpaccio, e Consuela Félix de Vasconcelos Neta, da Universidade de Fortaleza, mas IDP, não? Isso. Então, o tema é diligência devida, também estamos aqui nessa mesma área, na gestão territorial para prevenir catástrofes ambientais, tendo em consideração os impactos sociais, estudo de caso do Brasil e da União Europeia. Foi ótimo. Professor, Porque a professor, Júlia não está, a Júlia, né? professor, eu Ah, estou com, desculpe aí aos colegas que não consigo visualizar neste momento, é que eu estou com um problema de internet aqui no Brasil. uhum. Eu poderia, por gentileza, apresentar nesse momento o acorde dos colegas que estão presentes? Os colegas concordam, o professor concorda? Eu concordo, o colega Deilton concorda? Colegas, os colegas que estão Tudo bem. presentes poderiam fazer essa gentileza? Claro, claro, tudo bem então. Pode apresentar antes a Ângela Limonge Alvarenga E, Alves e e a Gabriela não professora está Gabriela. presente, mas eu agradeço muito pela professor, muito obrigada, e aos colegas que cederam a oportunidade também, que estão presentes, muito obrigada. É que estou com problemas de conexão aqui onde eu estou, e por isso peço desculpas também por ter entrado atrasada. Desculpas, professor, e também aos colegas presentes, desculpas também pelo meu atraso. Então, posso fazer a minha Pode apresentação? sim. Fique à vontade. Muito obrigada, professor. O nosso trabalho representa o nosso programa de pós-graduação no Brasil, que é o programa da Universidade Católica de Santos. Nós temos aqui duas linhas de pesquisa no mestrado, em Direito Ambiental e em Direito Internacional. E no nosso programa de doutorado, Direito Ambiental Internacional. Então, a professora Gabriela Soldano, que é a minha coautora, ela é a coordenadora, né, do nosso programa, e eu, então, na área de Direito Internacional, sou a professora, então, que estarei aqui apresentando com vocês esse trabalho que fizemos em conjunto, uma perspectiva de concretização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10 e o direito ao desenvolvimento para a redução das desigualdades entre os países. Então, nosso artigo, né, ele vai, né, dizer o seguinte, né, que apesar dos direitos humanos eles serem extremamente relevantes para a obtenção da dignidade da pessoa humana em qualquer lugar, é necessário analisar mais atentamente as sociedades como um todo, né, sob a perspectiva, né, da desigualdade, porque o aumento da desigualdade ela tem um impacto muito significativo, inclusive com potencial de minar a democracia, os processos democráticos, inclusive a democracia participativa, né? Então, por conta disso, como a meta de reduzir a desigualdade, a Agenda 2030, formulada, né, pela Organização das Nações Unidas em 2015, ela pensou, né, dentre os ODS, na redução da desigualdade dentre os países com o ODS 10. Dentro desse raciocínio, nosso artigo, então, propõe, através de uma metodologia crítica dedutiva e de uma análise bibliográfica, pensar aí numa visão geral da importância da redução da desigualdade a partir, né, do direito ao desenvolvimento. E pensando aí numa perspectiva solidária, questionando um caminho aí a ser percorrido com foco no direito ao desenvolvimento para as presentes e futuras gerações. Então, qual que é a nossa principal problemática aqui? É a análise dos ODS diante do problema central que vivemos hoje. Qual é? O questionamento acerca dos próprios direitos humanos dentro da sociedade que se vive hoje, porque nunca os direitos humanos foram tão necessários e tão atacados quanto no momento presente. E, em especial, vivemos aí um momento, né, de crises climáticas, crises, enfim, né, de desigualdade imensa e uma promessa de solidariedade que não se locupleta, uma promessa de solidariedade que não nunca é alcançada, em especial na Agenda 2030, porque nós já estamos em 2020,
2026. A Agenda 2030 é para agora, é para ontem, e ela não, né, consegue chegar a nenhum, enfim, né, nós conseguimos aí avanços importantes, não vamos ser tão pessimistas assim, mas a Agenda 2030, ela teve aí uma forte vontade política, políticas públicas favoráveis, a desigualdade vem sendo reduzida, isso é um ponto importante, mas muitas das suas metas ainda continuam em aberto, né? Qual que é o nosso principal problema que a pesquisa identificou? A cooperação internacional para o desenvolvimento, ela ainda carece, né, de uma implementação efetiva, direitos sociais básicos, educação, saúde, direitos para mínimo existencial, elas ainda continuam deixando a desejar. O direito ao desenvolvimento, ele ainda continua em aberto como uma corda constante, esticada e tensionada, mas a vontade de que a Agenda 2030 ela consiga, de fato, ser implementada como um direito, de não deixar ninguém para trás, ainda é um objetivo ainda a ser alcançado. O tempo dirá se há interesse político e público suficiente para tais esforços. Muito obrigada, professor Fábio, sempre bem-vindo na nossa instituição, na nossa universidade, e aos colegas pela colaboração. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ângela. Espero estar com vocês aí, em Santos, qualquer hora. É uma das cidades que Sempre bem-vindo, professor. eu devo aí uma visita tanto para o Alexandre Machado quanto para a Gabriela, que são meus amigos há muitos anos. Obrigado. Obrigada, professor. Vocês vão mandar depois o artigo para publicação também ou não? Sim, com certeza, professor. Aproveitando, né? Tem até 30 dias após o evento para mandar o artigo. Esse painel, por exemplo, que é um painel muito bem ligado, né? Os temas, acho que ficaria ali um capítulo, tipo, uma parte ficaria boa aqui para nós produzirmos aqui. Ó. Eu também tenho um artigo, eu vou falar amanhã, né? Sobre devida diligência e meio ambiente. Também vou quero colocar também no painel de vocês. Né? Muito Obrigado. Vamos obrigada. E trocar. agradeço também pela internet não ter caído. Que bom. Tá bom. Foi ótimo. Obrigado. Passaremos Obrigada. agora, então, para a próxima comunicação, que é a Grace Ladeira Garbaccio está aqui presente, junto com Francisco Leonardo Silva Neto e Consuela Félix de Vasconcelos Neta, né? Os alunos ou colegas são da Universidade de Fortaleza e a professora Grace é do IDP de Brasília, no Brasil. Tema, diligência devida na gestão territorial para prevenir catástrofes ambientais tendo em consideração os impactos sociais. Estudo de caso do Brasil e da União Europeia. Bem-vinda, bem-vinda, professora Cris. Boa tarde a todos. Buenas tardes, ¿no? Para los amigos
em períodos específicos do ano, no período de chuvas específicos de cada continente. E aí, no caso, eu trabalhei muito tempo em empresas, em gestão empresarial, então a terminologia diligência devida, ou due diligence, a gente tinha isso no nosso cotidiano, como uma forma preventiva, então, de efetivamente evitar determinados acontecimentos, fazendo como a gente pode talvez denominar auditorias, até nos nossos parceiros, nos nossos fornecedores, porque a responsabilidade acaba dependendo do dano causado sendo compartilhada. A gente quis trazer essa interpretação para o lado mais público, no sentido de uma gestão territorial, não, obviamente, dentro de um território hoje já edificado, mas que a gente percebe-se a dimensão de algumas cidades, a ampliação de algumas cidades, o crescimento de algumas cidades, que podem, a partir desse processo evolutivo do dia de hoje para o futuro, ter uma gestão mais eficaz do ponto de vista da ocupação do território, para evitar efetivamente acidentes ou catástrofes vinculadas à sociedade, que impactam a sociedade, mas com um cunho ambiental. Obviamente, ali no caso, os exemplos foram vinculados à chuva, né? O excesso da chuva, as inundações das cidades. A ideia da prevenção, efetivamente, é uma ocupação do território de uma forma mais ordenada, levando em consideração os 3 aspectos da sustentabilidade, obviamente, que é o social, o ambiental e o econômico. Então, a gente não pode deixar de levar em consideração esses 3 aspectos dentro de uma ocupação territorial, que muitas das vezes acabam uma gestão focando mais no aspecto econômico, por conta de grandes empreendimentos imobiliários, que não levam em consideração os demais aspectos. Ou também uma questão de baixa capacidade de determinados territórios de gerir da maneira mais preventiva essa temática, permitindo, até por uma ausência de fiscalização, uma ausência de capacitação da sua equipe interna, da gestão pública interna, permitindo a ocupação de territórios que até então seriam áreas de risco. E aí hoje, pela manhã, a gente teve várias palestras de professores da universidade que traziam a temática do risco, né, da gestão do risco. Eu também lidei muito tempo com isso nas empresas, então trazendo também um conceito mais privatista, mas dentro de uma gestão pública que hoje está se desenvolvendo de uma forma mais ampla dentro da administração pública, por vários instrumentos, sejam jurídicos ou não, avaliando, né, os riscos de uma ocupação territorial. E aí, levando em consideração o tempo presente, mas o tempo futuro. Então, autorizações hoje ambientais de ocupação de determinados territórios de uma forma eficaz, então sempre trazendo isso, porque até então não é obrigatório por lei, infelizmente, não é uma gestão que você tenha uma obrigatoriedade, até a própria due diligence, ela é muito mais do ponto de vista, uma norma de orientação e não uma norma impositiva que reflete em sanções, se não aplicada. É um processo evolutivo, vamos dizer assim, de talvez uma melhor adaptação por parte da diretiva para que em um determinado momento isso se torne uma obrigação, até com sanções, caso não seja aplicada, seja implementada. Então, nesse caso, a gestão de riscos e também a due diligence ainda se torna um instrumento eficaz, na nossa visão do artigo, extremamente eficaz, porque ele analisa hoje, levando em consideração reflexos futuros, então, para evitar reflexos futuros negativos, então, fazendo uma boa gestão para uma ocupação do território de uma forma positiva nessa gestão territorial em si, mas que, infelizmente, hoje a gente não tem no cenário nacional brasileiro, e aí a gente não vê isso aplicado de uma forma obrigatória também na União Europeia. Há de convir, há de se pensar e de analisar que determinadas cidades europeias elas têm um planejamento melhor, mais estruturado do ponto de vista da sua ocupação. Se a gente analisar até a própria cidade aqui de São Sebastião, onde nós estamos hoje fisicamente, a cidade constituída inicialmente como bairros industriais e bairros de ocupação residencial,
eu estou hoje, por exemplo, num bairro que há 20 anos atrás, quase, né, vamos colocar em 20 anos atrás, era um bairro industrial, que não tinha praia. A praia foi constituída depois através de um aterro que eles fizeram na década dos anos 90, na década de 90, e que foi evoluindo para um bairro residencial. Antes eram pequenas indústrias, muito do setor de metais, e que hoje, através desse aterro que eles fizeram, controlado, obviamente, planejado, não há inundações extremas aqui, não há um efeito extremo, mas que a cidade precisava crescer do ponto de vista também de ocupação das residências. Então, esse setor da indústria foi migrando mais para o interior e deixando o litoral, que obviamente tem o seu valor do ponto de vista turístico, para a parte mais residencial e serviços, determinados serviços vinculados até teatro, cultura, lazer, desse bairro. Então, é um bairro um exemplo muito claro aqui. Hoje mesmo a própria universidade, aqui a universidade, ela ficava num bairro industrial, eram mais empresas instaladas aqui e que foram migrando mais para o interior e deixando essa região, que também não está muito longe do litoral, para a parte mais serviços e residencial. Então, assim, a gente vê como que a cidade foi estruturada, foi pensada, foi planejada, de uma forma que esses serviços se tornassem mais próximos dos seus usuários. Então, isso melhora a logística também da cidade, de uma certa forma, e que o setor industrial fosse realmente deslocado e instalado em zonas mais específicas, em áreas mais específicas da cidade. Então, meu agradecimento aos meus alunos pela confiança de me encarregar pela apresentação desse trabalho, e também à universidade, a todos os presentes aqui em relação à atenção de vocês pela apresentação desse artigo. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, professora Grace, pela apresentação e pela exposição do seu tema, que também é muito interessante sobre o debate deste painel, né? Agora vamos continuar, que nós já temos aqui, já são 4h40, quase no horário espanhol, temos um pouquinho mais de 50 minutos. O professor Deilton Ribeiro Brasil, da Universidade de Itaúna, colega e amigo de muitos anos já, estamos juntos em muitos projetos, tivemos o último agora há pouco tempo na Romênia, e o professor Deilton, grande professor aí na área de direitos humanos, da Universidade de Itaúna, Minas Gerais, né, professor Deilton? Professor Deilton vai apresentar o tema Human Rights and Sustainability, Reframing Legal Protection in the Time of Ecological Crisis. Se quiser apresentar em português, também pode apresentar, porque nós estamos aqui entre portugueses e espanhóis. Ou em inglês, o senhor decide. O senhor decide. Sim. Eu preparei minha apresentação para ser em inglês. Se quiser apresentar em inglês, vai ficar gravado, até porque o Iberojur, os nossos membros também são de vários países, né? Depois eles vêm também em inglês. Também pode falar em inglês. Ótimo. Não, eu vou preferir em inglês, até por conta que eu me preparei Ótimo. especialmente para isso. Mas antes de iniciar, eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade de estar aqui presente. É um prazer muito grande, professor Fábio, revê-lo, ainda que virtualmente. Lembro-me das nossas conversas no almoço em Salamanca, juntamente com o professor Rubem Miranda, os dois estavam juntos naquela época. Dizer também que estou muito feliz com esse evento que está sendo realizado em San Sebastián. Em 2016, eu participei do Comped de Oñati, no País Basco. E naquela época eu também visitei San Sebastián, e foi o congresso onde eu conheci os professores da Universidade de Itaúna, que mais tarde ingressei como professor do programa de mestrado e doutorado em proteção dos direitos fundamentais. Mas é somente isso, apenas dizer da minha satisfação, minha alegria e É muito bom os meus saber dessa cumprimentos. notícia. Sim, sim. E eu pretendo retornar. Ano que vem eu quero ver se eu retomo alguns eventos presencialmente. Eu já estou me programando para isso. Bom, eu vou aqui então controlar o meu tempo. Pois muito bem. Pode começar. Ok.
Well, first of all, I would like to make my presentation in English, and my topic today, it's about the human rights and sustainability, reframing legal protection in the time of ecological protection. Well, this presentation examines how the contemporary ecological crisis requires a redefinition of the relationship between human rights, environmental protection, and sustainability. Well, it's important also to talk about the background and the context, the contemporary ecological crisis. The current ecological crisis is described by interconnected phenomena such as climate change, biodiversity loss, pollution and environmental degradation, increasing social and environmental inequalities, unequal distribution of ecological risks. These challenges affect not only ecosystems, but also human dignity, health, equality, security, housing, food, water, and the living conditions of present and future generations. And my research has as general objective is to analyze how sustainability can operate as a normative paradigm capable of expanding and strengthening the protection of human rights in the context of ecological crisis. The study seeks to demonstrate that environmental integrity, climate stability, social justice, democratic participation, and intergenerational responsibility are essential conditions for the effective protection of human dignity. And my research problematization is based on the following central question. Is the traditional legal model of human rights protection historically structured around individual claims, present harm, and reparatory mechanisms sufficient to address contemporary ecological risks? The problem arises from the tension between a legal rationality focused on immediate and individual rights and the need for preventive, precautionary, collective, structural, and future-oriented forms of protection. The research hypothesis is that the age of ecological crisis requires the reinterpretation of human rights through the paradigm of sustainability. Effective legal protection can no longer be restricted to the defense of individual interests after environmental damage has occurred. It must incorporate ecological limits, duties of prevention and precaution, public participation,
access to environmental information, climate responsibility, intergenerational equity, prohibition of environmental backsliding. Well, so it's also important to say that for this research, the preliminary results indicate that sustainability contributes to the construction of an integrated legal rationality. Within this framework, human dignity depends on environmental balance, environmental protection depends on democratic governance, climate responsibility requires preventive legal action, social justice requires for the fair distribution of environmental risks and benefits. Present generations have legal duties toward future generations. Human rights and environmental protection must therefore be understood as mutually dependent. And for my final conclusions, I would highlight that the research confirms that the traditional individual-centered and the reparatory model is insufficient to respond to the contemporary ecological crisis. Sustainability provides a broader legal paradigm based on prevention, precaution, collective responsibility or liability, participation, and intergenerational justice. In this context, protecting human rights also means protecting the ecological conditions necessary for an elevated life. And for my final words, I would pinpoint that human dignity, environmental balance, democratic governance, and responsibility toward future generations are close elements of contemporary legal protections. So I finish my speech at this moment, and I return the word for the moderator, Dr. Fabio Veiga. Thank you so much. Thank you very much, professor Deilton Brasil. Muito obrigado pela sua Eu que apresentação. agradeço. Muito bem, já estamos com a sala cheia aqui, porque já está quase também finalizando o Sim. evento. Nossa sala aqui no dia de hoje, né? Mas amanhã continuamos. Só para confirmar, a Perfeito. Viviane não está na sala online, Viviane, que é a única que falta para falar, e nem a Júlia Giroto, né? Ambas não estão presentes. Eu ia pedir para a minha equipe do Iberojur aqui, que está no background aí, anotar Júlia Giroto e Viviane Martiniuk, que não estiveram presentes, portanto, não terão direito ao certificado de apresentação, mas podem, logicamente, enviar o artigo, né? Porque a revisão do comitê científico é separada da apresentação. Considerando, então, o nosso painel, né, do número 3, e o tempo que nós estamos aqui na universidade, já tivemos bastante discussão com relação ao tema da devida diligência, que já foi muito bom esse debate. Queria aproveitar também e convidar o professor Daniel Iglesias, quando puder estar conosco em algum congresso presencial, também seria um gosto, um prazer tê-lo conosco. E aqui na sala está o professor Tirso. Tirso, tenemos aqui um colega que é de La Laguna, que está presente aqui, online, e le dije que el próximo año vamos a Canarias, y ya estará también invitado
a venir con nosotros. Está mucho más cerca Tenerife de Las Palmas, ¿no? Que nosotros desde Portugal. Pero bien, al próximo año vamos allí a Canarias y haremos un gran congreso con los colegas de la Universidad de Las Palmas. Bueno, vamos a entonces encerrar este panel. Ahora cerramos el panel y los que están presentes vamos a hacer un tour turístico aquí en la ciudad de San Sebastián y luego por la tarde, para el final de la tarde, tenemos una cena también típica basca con los pinchos, que es muy común aqui. Muito obrigado a todos presentes e esperamos revê-los amanhã durante a nossa programação, nosso programa do dia e da tarde. São todos convidados para seguir conosco o nosso evento. E nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, também estaremos compartilhando. Vocês podem compartilhar, marcar o Iberojur, nós também fazemos aí a repostagem. Muito obrigado, até logo. Uma excelente tarde e até breve.